Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz, sou do Insight Público, uma iniciativa do Núcleo de Inovação do Grupo Assessor. E a gente está aqui hoje para falar sobre o índice de efetividade da gestão municipal. Tá? E aí para isso a gente trouxe dois feras no assunto, que é o Roberto do Grupo Assessor e o Wilton, que é consultor especificamente do IGM para municípios, também no Grupo Assessor. Então, obrigado pela presença de vocês dois. É uma satisfação estar aqui conversando sobre o índice de efetividade, que é uma ferramenta de gestão, tanto do tribunal para os municípios. Então, se você tem dúvidas, se você trabalha na gestão municipal, se você tem algum trabalho referente a alguns dos eixos, nós vamos falar aqui educação, saúde, cidade, governança em TI e meio ambiente municipal. Se você trabalha nesse ambiente, a gente já pede para você compartilhar esse vídeo, o link desse vídeo nos grupos aí da prefeitura onde você trabalha, que vai ajudar muito a entender esse universo e como também otimizar, como melhorar a gestão municipal, como melhorar o seu IGM através de inovação tecnológica, é o que a gente vai falar aqui. E para começar, gostaria que o Roberto se apresentasse, falando um pouco da sua história, sua trajetória e o que você faz no Grupo Assessor hoje. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Wilton. Queria aqui agradecer a oportunidade para a gente estar falando um pouco desse regulador dos municípios, uma iniciativa muito positiva do Tribunal de Contas. Eu estou no Grupo Assessor desde 2000, são 24 anos, mas eu conheço o grupo desde sua fundação. A gente tem uma trajetória muito boa com o grupo, a gente era parceiro do grupo antes de iniciar nossas atividades aqui, depois a gente veio e se associou e estamos dando sequência aí nesses 24 anos. A gente atua na área pública, por incrível que pareça, é ruim você ficar falando da idade, mas são mais de 40 anos e eu particularmente nunca atuei na área privada, sempre atuei na área pública. Então é uma grande satisfação, é gostoso essas conversas sobre os temas voltados para a área pública. Legal, obrigado. O Wilton, por favor, se apresente para a gente, fala boa tarde, sua função. Zic, boa tarde, Roberto, boa tarde, ouvinte. Meu nome é Wilton, sou como consultor do Grupo Assessor hoje, na área de gestão pública, e atuando agora também com IGM, que é uma inovação do Tribunal de Contas, para a gestão pública, para a avaliação das contas públicas de forma geral. Eu estou no Grupo Assessor como colaborador desde 2002, mas eu já estou com o assessor público desde 93, começou com o Mário Costa, então como cliente, fui cliente durante quase 10 anos. Legal. E a gente está aqui para trocar uma ideia, para discutir alguns pontos e, na medida do possível, a gente tirar as dúvidas sobre essa nova ferramenta do Tribunal de Contas aí para a gestão pública. Legal, obrigado. Pessoal, para começar e até para o público entender, às vezes algum colaborador, funcionário da prefeitura atua internamente na prefeitura, recebe algum e-mail perguntando sobre algum assunto específico, responde aquele assunto, mas não sabe efetivamente do que se trata. Então, num contexto geral, isso é o IGM. Então, quando há alguma necessidade de informação ou evidência, ou saber o que está sendo realizado em algum departamento municipal, então chega essas informações, e aí o funcionário lá na ponta, o colaborador, ele precisa responder. Então isso é alguma resposta que tem que levar ao tribunal. Às vezes só chega assim, fala, o tribunal está perguntando isso aqui, mas num contexto técnico específico, isso é o IGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Então, aí para os dois que trabalham efetivamente nisso, fazer uma introdução, o que é o IGM para o pessoal, entender mais e melhor, e saber até onde depois a gente vai conversar um pouco mais,
mas essa introdução é importante, né? O que é o IGM na visão de vocês e também da visão do tribunal, né? Que o Tribunal de Contas do Estado, ele entende sobre o IGM. É um conjunto de indicadores, Luiz, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo criou, apesar que, né, nós atuamos em 10 estados da federação, isso tem outros tipos de questionamento que o próprio tribunal faz, né, de outros estados. Não é com esse termo de IGM, mas ele tem lá a sua nomenclatura. Uns estados têm, outros não. Isso é uma evolução, né? São Paulo ele é muito copiado por si só por outros tribunais quando ele faz algum tipo de introdução com relação a controles ou a controles de qualidade junto aos gestores públicos e aos seus municípios. Esse índice de eficiência ao gestor público em relação à gestão municipal é principalmente com relação se os recursos públicos estão sendo bem aplicados e se isso está sendo revertido para a população. Então ele tem uma série de 7 indicadores que ele atua ali para verificar se os recursos estão sendo bem aplicados e se isso está sendo percebido, né, vamos falar dessa forma, para a população. Então ele vem ao encontro de um controle de qualidade que o gestor precisa ter e aplicar dentro do município que ele está atuando. Perfeito. Legal, Wilton. E aí, a hora que o pessoal te pergunta, o que é o IGM? O que você fala? De primórdio, assim, você fala, né? É um índice de efetividade de gestão, né? Uma ferramenta de controle, né? Que o Tribunal de Contas disponibiliza para os municípios para que seja respondido alguns são questionários sobre os 7 eixos de avaliação, né? Mas não é só isso, né? O IGM ele abrange mais do que o questionário que é disponibilizado lá periódico. Então ele avalia, por exemplo, resultados, avalia como é o índice de planejamento, como estão os indicadores de planejamento, né? Quais são indicadores e metas e os resultados que são aferidos ao final de cada exercício. Então é uma gama de informações que ele pede, não só aquele questionário lá, olha, aqui você atende sim ou não, aqui você tem essa situação, né? Então o IGM é mais que isso, né? É a avaliação de resultado mesmo, né? Então, olha, se você teve déficit orçamentário, por exemplo, a sua nota vai ser ruim. E essa pergunta ela não vai no questionário, né? Não, vai nas informações que o Aldesp você informa mensalmente. Né? Isso não é nem questionário, é avaliação. Então, o Tribunal de Contas tem lá as suas informações das suas receitas e despesas, do seu financeiro. Isso é encaminhado todo mês através dos balancetes. E aí tem outras prestações de contas de planejamento. Então o Tribunal de Contas avalia todo um conjunto de informações, né? Legal. Então não é só aquilo que é respondido, né? É aquilo que ele verifica e analisa como resultado bom ou ruim. Legal. O que o pessoal faz muito, né, nas prefeituras no geral é seguir assim, alguns processos para poder efetuar tecnicamente uma atividade, né? Seja ela compras, licitação, financeiro, né? Pagar fornecedor, receber material de fornecedor, ou seja, todo o dia a dia, né? da prefeitura. E aí, o que a gente sempre gosta de trazer, né? de informação para o público aqui do nosso terceiro, né? podcast, na verdade, nosso terceiro assessor cash para todos da gestão municipal. Entender a importância. Qual que é a importância do IGM para o município? Então é importante nesse episódio a gente falar efetivamente disso, né? Para o gestor e também, né, para os colaboradores que fazem ali suas atividades no dia a dia, mas sabe que tem que fazer, faz bem feito. Mas qual que é a importância do IGM em avaliar esse dia a dia deles e a entrega, né, o resultado final dessa função, respondendo ali o questionário da Aldesp, né? Então, para vocês, até conversar com gestores públicos, como que você fala da importância de ter uma boa gestão do IGM, né? Qual que é a importância no geral do IGM para o município?
Para a gestão de forma geral, né, o EGM ele é um ganho muito grande, por quê? Porque a avaliação dele vai te mostrar como é que está, pelo menos um termômetro de como está sendo a gestão pública de forma geral. Lógico que a gente não vai jogar, por exemplo, só o gestor aqui. Ó. O gestor ele é o responsável, ele é o maestro ali, né? Mas existe uma orquestra ali que está cada um com a sua particularidade de trabalho, né? Então, cada área, né, temática ali do EGM, das 7 áreas, tem que estar muito atentas a isso, né? E cada uma delas tem uma gama de respostas a serem dadas, né? Então, essa avaliação, né, aprimore para o Tribunal de Contas, mas também para a gestão pública, né, para sentir como é que está a situação e criar ações de melhoria, né? Então, peraí, por que a minha nota aqui está com C ou com nota C-, ou não consegui melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? E isso dentro dos questionários e dentro das avaliações que não estão no questionário. O que pode ser feito para melhorar a gestão, né? Para aproveitar melhor os recursos do município, né? Então, a gente sabe que os recursos são finitos, né? E a demanda de serviços e de produtos oferecidos à sociedade são cada vez maiores, né? Então, os gestores eles têm hoje que fazer um trabalho bem árduo, né, para poder equilibrar contas e poder atender as demandas da sociedade. Acompanhar de perto, né? Sim, toda a sim, atividade municipal, todo o seu financeiro também, né? Para suprir as demandas ali. Principalmente, né? Porque às vezes você fazer, às vezes até consegue, mas você tem que fazer, né? Você tem que comprar e pagar. Né? Você tem que contratar e pagar. Então, é que a velha política, ela acabou, né, Luiz? Aquela questão de você utilizar os recursos públicos da forma que você bem entendia. Como a gente está um bom tempo na área pública, eu via prefeito com talões de cheque no bolso, né? O cara saía pagando as coisas, depois voltava e mandava contabilizar, né? Então, quer dizer, isso mudou muito, né? Então, quer dizer, a importância de você ter uma efetividade na gestão, primeiro que politicamente isso é muito positivo. A própria oposição, ela pode usar isso contra. Por quê? Porque vai demonstrar, e quem está demonstrando é o órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas, e mostrando, olha, ele não está sendo bem avaliado, quer dizer o que isso? Né? Então, passa a ter uma interpretação sobre aquilo. Então, primeiro que a importância da resposta, ela tem que ser muito bem respondida dentro da sua veracidade do que está realmente acontecendo. Porque se isso não ocorrer, uma hora isso vai apontar. Ali na frente a gente vai falar sobre isso. Mas é importante que o gestor, no caso o prefeito, ele saiba o que realmente ele está encontrando de problema, como ele está resolvendo, que isso automaticamente melhora o índice dele. Então, o importante é identificar realmente o problema para você fazer a resposta. Então, a importância da eficiência seria nesse sentido. Primeiro é eu entender o meu problema e como eu vou resolvê-lo. Acho que aí está o segredo da importância das respostas. Legal. É mostrar para o gestor e para os seus, né, colaboradores ali que não é só que tem que responder porque o tribunal está pedindo, né? É você ter a ferramenta, o IGM, como uma ferramenta de trabalho no seu dia a dia. Perfeito. Né? Podemos dizer que o manual do IGM ali que a Aldesp disponibiliza, né, no portal dela, é um manual para o prefeito e secretário trabalhar. Por mais que ela não atinja todas as funções de governo hoje, mas ela atende as principais. E mais, para mim, no meu entender, as principais, né, Wilton, que atende efetivamente a população, que afeta principalmente a população. Eu acho que a primeira situação que o tribunal lançou, vamos chamar a versão mais inicial que ele lançou, era mais voltada para isso mesmo. O que é o indicador que afeta a população ou os recursos que afetam a população? Então eles foram, acredito que nesse eixo, para poder ter essa eficácia de gestão. Perfeito. E aproveitando que você falou dos eixos, né, podemos falar, e aí eu passo para vocês dois, né, para citar os 7 eixos. Né, se vocês não lembrarem todos, eu tenho uma colinha aqui. Mas tem uma colinha aqui também. Falar dos 7 eixos. É muito grande, né? É muita informação. E aí dentro disso,
é entender e passar para o pessoal, para eles poderem entender que o tribunal, para ter esse mapeamento completo das ações, né, o IGM tem 7 eixos, né, e cada eixo tem ali diversas questões, né, que são chamados de quesitos, e esses quesitos são repassados para o gestor municipal, e que ali ele tem que buscar a resposta se fez, está fazendo, está feito, né, e quais são as evidências para que aquele quesito esteja feito, né, concluído. E aí são 7 esses eixos, né? Se vocês puderem resumidamente falar aí, por exemplo, da educação, saúde, planejamento, e explicar para o pessoal como que em cada setor da prefeitura isso acontece para que responda as questões, né? Quem pode falar? Quem que é o primeiro? Eu posso começar. Planejamento, né? Ele está voltado, respectivamente, à LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, ou seja, ao orçamento, à execução do orçamento. Então, se aquela peça do orçamento que está sendo executada, ela foi elaborada de uma forma descentralizada, os secretários participaram da elaboração do orçamento, se a execução está sendo feita dentro de uma realidade, se aquele orçamento não é fictício, né? Por exemplo, eu tenho uma receita média do ano passado de, sei lá, 5, 10 milhões e estou prevendo 50%, 60% acima disso. Quer dizer, então está dentro da realidade, tudo aquilo que eu previ dentro daquela secretaria eu estou executando corretamente. Então o tribunal faz uma série de perguntas e ele depois comprova com as informações que você envia do projeto ao DESP e até pela fiscalização em loco que ocorre depois. Legal. Então o IPLAN, né, o planejamento, ele é voltado em cima da lei orçamentária anual e automaticamente ele é linkado, né, tanto na lei de diretrizes quanto ao plano plurianual, né, mas a execução por si só ela trata em cima disso, né. Só complementando a questão do planejamento, né, o Tribunal de Contas vem batendo bastante na questão de levantamento da demanda da sociedade. Tá? Né? Porque os municípios fazem audiências públicas, alguns fazem de forma efetiva, outros de forma... Tem até uma pergunta disso, né? Se faz a audiência pública, qual é o link dela? Sim, o link tem questão de horário, quando é que é feito, né? Se é feito em horários que... Às vezes fazem horário de expediente até para não ter público, né? Que tenha participação popular. Se as demandas que são repassadas pela população são consideradas no planejamento, né? Se o planejamento é voltado a atender essas demandas ou mitigar problemas da sociedade. Então, isso são questões na área de planejamento, no planejamento aí, que estão sendo bastante focados pelo tribunal. Se o planejamento está voltado a atender a demanda da sociedade ou o plano de governo. Então, tem todo esse aparato de informações que o tribunal vem pedindo, né, para como é que está sendo o planejamento. Se os indicadores que estão sendo colocados no planejamento, né, eles medem efetivamente se está sendo atendida as demandas da população. Então, tudo isso vem... E o IPLAN ainda ele tem alguns agravantes, né, que precisa evidenciar, além das diretrizes, todo o planejamento e todo o fluxo de caixa, digamos assim, da prefeitura, né? Parte financeira, que é a hora que tem questões lá que pergunta se você está investindo, né, os 25% na educação, os 20% da saúde, né, se não me engano. Então são essas questões também que vai demonstrando se ele está no caminho certo, né? O atender os índices mínimos, né, constitucionais, né, se você está aplicando na educação ou os 15% obrigatórios na saúde, né, isso o pessoal tem atendido, né, mas a preocupação do IGM é maior que isso. Sim. Né, porque geralmente os municípios conseguem atingir com certa facilidade esses índices, né, financeiros, né? Mas o que ele quer medir é a efetividade disso. Você está aplicando 28% na educação, né? 3% a mais do que o
o mínimo constitucional. Mas quais são Mas os quais os resultados resultados disso? Como é que está o seu nível de educação no município? Ao longo da trajetória, acho que o Wilton vai lembrar bem, você chegava no final de dezembro ou ali em meados de dezembro, você via que não aplicava na educação, aí saía comprando lousa digital, saía comprando computadores, ônibus, perus escolares, porque aí o tribunal chegava, estava tudo aquilo parado. Então qual é a efetividade, né, para essa aplicação desses recursos? Então a eficácia, a eficiência é voltada para isso. Não simplesmente eu aplicar o recurso porque eu tenho uma obrigatoriedade, não é bem isso. Né? É como eu estou aplicando e se isso está revertendo para a população. Acho que esse é o grande detalhe. Legal. E a gente está investindo um tempo aqui para falar no IPLAN, porque realmente é a base, é o início de base tudo, né? tudo. Se você não planeja direito, você não consegue executar direito. Quando você tem um planejamento bem feito, e o planejamento, né, ele é de todas as áreas, né? Cada um faz a sua. Então, se a gente partir que a gente tem um eixo de planejamento, mas depois a gente tem educação, saúde, meio ambiente, assistência. Assistência. Então, tudo isso tem que estar... lógico, cada um faz o seu orçamento de acordo com os seus recursos disponíveis, isso se consolida numa peça única, mas todas as outras áreas elas só vão ser bem atendidas se o planejamento for bem feito. Legal. Bom, dentro disso tudo, e até porque não é só o IPLAN, mas vamos falar agora, por exemplo, do e-saúde, né? Ele também tem peso de 20%. Dentro de uma nota geral, né? Até para todo mundo que não tem convívio direto com o IGM, o tribunal ele então disponibiliza esse formulário é respondido pelos responsáveis, né? De acordo com as respostas, vai pontuando, né, aquele eixo e desses pontos sai uma nota para aquele eixo e aí tem lá a metodologia do próprio tribunal que soma, né, faz a somatória desses eixos com pesos, né, e solta a nota geral do município, né. Então, agora a gente podemos falar do IEDUC, né, ou do IDSaúde, que também tem peso de 20%. Né. Qual que é a importância desse eixo também para dentro da gestão municipal? Bom, a importância por exemplo, a educação ela é a base, né, para tudo do município, né? É lógico, a gente falou que a importância do planejamento, mas a educação ela tem uma importância significativa porque você atinge não só quem está estudando, né? Mas você atende toda a sociedade, você atende pais e mães de alunos, você atende a família, né? No todo, e não só o aluno que está efetivamente na escola. E com relação às análises que são feitas, né, pelo tribunal, especificamente dentro do questionário, se aquilo que você está aplicando ali está sendo efetivo, né? Olha como é que está a sua índice de educação, como é que está o índice de faltas, né, dos alunos, né? A frequência escolar. Então Evasão. Então se tem uma evasão escolar está baixa, outra, né, como é que está o seu IDEB, né? Como é que tudo isso você tem que ser avaliado, né? Para que você tenha não só uma boa nota no EGM, né? Mas para que você tenha a efetividade efetiva mesmo, né? Perfeito. Que tenha retorno para a sociedade, né? Para que o aluno da escola pública ele tenha uma educação, né, mais aproximada possível da escola particular. Né? Perfeito. Agora da parte da saúde é a mesma coisa, só que para a saúde, né? Na verdade você vai medir a qualidade, né? Dentro dos estabelecimentos que você tem da saúde, como é que está essa qualidade no atendimento, né? Perante a população, como é que está essa qualidade perante a população no sentido de eu tenho determinadas especialidades. Então lá tudo eu mando para fora, eu não tenho nada dentro do município. Quer dizer, então essa efetividade ela passa a ser controlada no município que você está enviando e não aqui onde você está recebendo. Né? Aí pode vir na visita em bloco, ele pode fazer uma seguinte conta: quanto que você está gastando para essa especialidade que você está encaminhando a população? Não compensaria você trazer uma para dentro do seu município, né? Que você evita deslocamento, tempo, enfim, tudo é melhor. Mas também tem a questão do custo. Isso
compensa, não compensa, se tem outros índices que você tem que apurar, que é gasto com o pessoal, tem uma série de composições que não é simplesmente eu estou bem na saúde ou não. Tem uma série de fatores que influenciam esse cálculo. Né? Todo mundo sabe, quem é da área pública sabe o que eu estou falando, que não é tão simples você trazer uma especialidade para dentro do município, mas ao mesmo tempo você precisa olhar se aquilo e que está afetando a minha população se eu não trouxer uma determinada especialidade. O próprio porte do município influencia, né, significativamente nessa situação. Né? Municípios pequenos, né, às vezes a demanda ali para aquele município não é suficiente para ele montar determinada especialidade, né? Então acaba tendo que ter o deslocamento, né, para encaminhamento para municípios com porte maior. Tem até respostas ali no formulário, né, que dependendo da pergunta não se aplica a um determinado município, né? Sim. Então por isso que tem essa abertura também, né? Não é o que é cobrado no município de grande, médio porte, é cobrado também no de pequeno porte, né? Então tem essa separação. Eu acho que vai chegar um ponto, não sei se isso vai ser tão logo, mas eu entendo que deveria chegar-se um ponto seguinte: se eu estou encaminhando um número alto de pacientes para um determinado município para fazer um atendimento que seria minha obrigação, eu preciso de alguma forma custear aquilo lá, porque esse custo ele está sendo onerado por aquele município que está recebendo. Tudo bem que há uma subvenção, é subvenção ainda, né, Wilton, que é feito como transferência, como ajuda, como uma Santa Casa, alguma coisa? Hoje você pode subvencionar, tem outras formas de você repassar, né, um recurso de colaboração. Mas você concorda? Porque aí você tem um município, por exemplo, que recebe vários municípios de atendimento e ela que fica com aquele custo. Entendeu? Por isso que eu falo, vai chegar um tempo que esse rateio tem que existir. O que eu queria só deixar com relação à saúde é isso, é a qualidade. A qualidade do atendimento de como eu estou aplicando meus recursos. Essa é a grande chave. E isso ocorre em efeito cascata nos outros eixos, né? Que é o I-Fiscal, o IAMB, né? Que é meio ambiente, né? E saneamento, né? Saneamento, que vai dentro do I-Cidades, né? E também do de governança em TI, né? Só muda a questão da porcentagem do peso, né? E educação, saúde, planejamento e fiscal, 20% no peso da nota. Já os outros, aí o I-Cidade é 10%, o meio ambiente é 5% e governança em TI 5%, né? Mas, de qualquer maneira, a importância de todos, né? Dentro do meio ambiente, né, também, você tem cidades que têm aquela secretaria de turismo, meio ambiente, ou só de meio ambiente, né? São questões de como é tratado, né, o meio ambiente, até a tratativa de lixo, de resíduos, né? Então, se vocês lembrarem de algum item, algum quesito específico dentro do meio ambiente que impacta diretamente, é legal compartilhar com o pessoal para que eles possam ligar o radar dentro dos municípios, né? Para poder fazer essa tratativa antes que chegue alguma coisa que às vezes já até está sabendo, mas é importante reforçar e dar alguma dica de como pode resolver isso. Falando de forma geral da questão do meio ambiente e cidades, que é algumas coisas que se misturam um pouco, né? Que é a questão de tratamento de esgoto, né? De sistema de coleta e tratamento de esgoto, de saneamento, né? Qual que é a qualidade dos serviços, nesses serviços voltados ao saneamento básico, né? E a coleta e tratamento de resíduos sólidos, qual a destinação do lixo no município, isso é importante, né? Porque é um problema, né, enorme. Porque coletar por si só já é um problema, né? E também a destinação desses resíduos, né? Como é que o município está tratando isso, se tem uma destinação adequada, se os aterros sanitários do município, né? Se às vezes tem município que não tem área disponível, não tem licença ambiental para depositar o seu próprio lixo, né? Que é a gestão eficiente de resíduos. Uma prática existente que a gente anda vendo por aí, Luiz, é uma questão de consórcios entre municípios para tratativa desses resíduos.
É uma solução bem interessante. É claro que Fica aí a tem que dica, ser muito né, bem doutor? fundamentada, né? Muito bem elaborada, até porque isso afeta muito o município sede, né? Então ele tem que ter essa capacidade para absorver. Então tem uma série de estudos, mas são práticas que o pessoal vem montando para esse tipo de problema, que são os consórcios. Na questão, até voltando um pouquinho para a questão de coleta de resíduos, né? Um papel importante do município é incentivar a coleta seletiva, né? Porque a coleta seletiva você aproveita o lixo, né? Os lixos que são recicláveis, né? E assim, a gente, pelo menos na minha casa, que eu já faço quase 20 anos que eu faço essa separação de lixo, eu sei que o que você produz de lixo reciclável é 3, 4 vezes maior do que o lixo orgânico. Exatamente. Então, você imagina que se a população tem essa conscientização de separar esses materiais para que eles sejam encaminhados para a reciclagem e que vá para a destinação de resíduos mesmo, só aquilo que não tem como reciclar, você diminui bastante o impacto ambiental no município. Então, se o gestor tiver essa consciência também e tentar conscientizar a população, né? Fazer campanhas de conscientização de coleta seletiva. Legal. É o que a gente sempre vê alguns exemplos, né? Do gestor fomentar a educação e conscientização para fazer esse trabalho de coleta de resíduos, né? Sim. Isso é muito importante. Sobre o IGM no geral, hoje dentro do município, quem que é o responsável pelo IGM, né? Quem que vai lá e responde o questionário da UDESP? Hoje eu vejo que todas as áreas são responsáveis pelo IGM, né? Não tem uma pessoa específica, é lógico, né? Uma pessoa tem um acesso ali para responder. A administração ela pode determinar, por exemplo, nomear os responsáveis por cada área, né? Olha, você é responsável pela área, por exemplo, o secretário de Educação é responsável pelo EDUC, o secretário de Saúde é responsável pelo Saúde, assim sucessivamente, e nomear uma pessoa que seja responsável pelo verificar, pelo eixo geral, né? Olha, vamos verificar se está sendo respondido, como é que está sendo as respostas, qual a qualidade das respostas, né? Então isso vai variar de município para município, né? Não tem uma regra definida de como deve ser operacionalizado. A boa prática é essa, né? No caso, a boa prática é que ele seja respondido, né? Tá. Respondido de forma efetiva, né? Não só as ações efetivas, mas as respostas também, né? Tanto na questão de respostas coesas, como depois poder comprovar essas informações, né? Olha, você respondeu aqui que você atende determinada situação, que você tem uma situação que está legal, me prova que isso está legal. Evidencie, né? Até porque o prefeito é corresponsável, ele não tem que responder, nem deve, mas ele é corresponsável por essas respostas. Nós já vimos vários casos, eu já cheguei num município de um porte de quase 100 mil habitantes, que o vice-prefeito estava cuidando das respostas do IGM. Como eu acredito que a gente já viu também no decorrer, o próprio controle interno fazendo as respostas do questionário, né? Então, talvez ele colhe até essas informações para fazer a resposta, mas sempre fica a pergunta, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma resposta da área da saúde. Quem está lá no posto de atendimento, essa resposta não é muito mais correta dentro de uma realidade do que ele que está sentado ali dentro da prefeitura fazendo suas atividades? Então, quer dizer, se você tem uma forma de controlar isso, quem está respondendo, quais são as ações, ter o registro das ações, até para o gestor poder acompanhar de como isso é feito, entendeu? Que aí ele vai verificar, a sua resposta está correlacionada a isso. Vamos ver se isso está sendo executado ou não. Porque é muito fácil você colocar uma resposta ali para você aumentar a sua nota. Tá? Só que não podemos esquecer que o órgão fiscalizador vai verificar se aquilo está correto. Foi o que o Hildo comentou. Aquela resposta está coesa, é isso mesmo que você está fazendo? É assim que você está aplicando? E aí, chegando nesse exemplo, como que é auditado, né? Você falou das respostas, vocês falaram das respostas, e como que isso é auditado? Então vem um auditor interno, um auditor do tribunal, internamente, ali em loco, né? Sim.
Hoje a auditoria, né, ela é no mínimo anual, né? Do ano passado para cá, o Tribunal de Contas ele começou durante um período foi quadrimestral, haviam visitas quadrimestrais em todos os municípios, então avaliava-se primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, né? E depois ele mudou um pouco a métrica de acordo com a pontuação do município. Olha, como é que foi as suas contas do ano passado? A tua conta está bem aprovada? Então eu não vou fiscalizar você com uma periodicidade tão grande. Vou criar um período mais elástico, então vou te dar um fôlego maior para você trabalhar. Isso aí entra dentro do que você está falando, então só para aproveitar o raciocínio, que você está falando, entra dentro do parâmetro de transferência de recursos do governo estadual e federal? Ainda não. Não. Hoje isso não é, vamos dizer assim, validação para você receber um recurso ou não. Mas imagine o seguinte, né? Pode chegar uma fase em que você vai fazer uma solicitação de uma verba, seja estadual ou seja federal, o ente que vai liberar olhar, mas como é que está a sua aplicação, como é que você está lá no seu município com relação a essa área de governo que você está solicitando uma verba. Pode chegar nesse nível, né? Porque é totalmente normal. Está caminhando para isso, né? Está caminhando para isso. Pelo menos é isso que a gente espera. Eu, como munícipe, eu esperaria isso. Né? Que a liberação do recurso estaria vinculado a uma atividade do gestor que estaria aplicada e voltando para a população. Não adianta eu te dar mais dinheiro e você não sabe. E você não está sabendo utilizar, então por que eu vou liberar? Mas respondendo a sua pergunta, não, isso não é amarrado ainda não, essa liberação. A expectativa é que o programa, né, do IGM, ele crie esses outros mecanismos, né, para voltar justamente para que os gestores eles criem, né, uma cultura, né, de gestão eficiente. Peraí, você vai receber prêmios, né, como se fossem prêmios. Você só vai receber recurso, transferência voluntária, se seu índice de efetividade dentro daquela área tiver uma pontuação mínima. É mais ou menos isso que a gente quer falar agora na relação dos pontos positivos e pontos negativos que um município tem de um gestor preocupado com o IGM. Né? Então, do ponto de vista de vocês falaram alguns, mas se tiver mais alguns também fique à vontade para falar nesse momento, que é os pontos positivos e negativos dessa gestão, dessa preocupação do gestor em atuar efetivamente com o IGM. Né? Na visão de vocês, quais são esses pontos? Negativos eu não consigo avaliar nada que possa ser negativo, porque a partir do momento que você cria mecanismos que sejam voltados à melhoria da gestão, né, e à aplicação dos recursos, né, é lógico, para quem está operacionalizando a informação que tem que estar, de repente a pessoa fala, bom, tem que ficar correndo atrás dessas informações, tem tanta coisa para eu fazer, né? Mas, assim, de forma geral, o IGM é uma ferramenta muito positiva. A partir do momento que ela obriga, né, a se responder perguntas que normalmente nem seriam feitas, né, e a demonstrar, né, e isso vai ser avaliado. Como é que você está fazendo isso aqui? Como é que vai estar sendo a sua eficiência de gestão? Como é que você está aplicando o recurso? Né? Então, provoca, né, essa atividade de gestão, né? De melhoria contínua também, de medir aquilo, como é que está a aplicação do recurso público, e não só vamos fazer e chega no final do ano você não tem uma avaliação, não sabe se aquilo que foi programado foi realizado. Acho que a questão positiva ela está muito voltada para a melhoria da população. Para mim é ponto pacífico isso. De novo, né? Se você não aplica corretamente, você não tem melhoria. Então, eu acho que o ponto negativo, como o Wilson falou, eu acho que até concordo, eu não teria nenhum, mas eu acho que o negativo hoje seria o tribunal não obrigar a publicação no portal da transparência. Então, tipo assim, como eu estou hoje, como eu peguei o município quando eu entrei, né? Então, eu peguei dessa forma.
como eu estou entregando a cada ano, já que a medição ela é anual, né? Se ela fosse semestral, você demonstraria, mas ter transparência para a população para até que ela avalie o seu representante. Então, tipo assim, olha, eu peguei um município assim, estou entregando dessa forma no primeiro ano. Quais são as ações que eu estou fazendo para o segundo? Estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso. E aí você passa a controlar. Eu não chamaria de ponto negativo, mas sim de um ponto positivo a mais para a demonstração de como ele está. Porque hoje, infelizmente, isso é pouco divulgado. Tá? Infelizmente, isso é pouco divulgado. Esse até nosso papel aqui hoje, né? Poder divulgar, exatamente. Poder compartilhar com todos, não só os gestores, mas principalmente os gestores, mas com todos os funcionários de prefeituras, né, que atuam diretamente ali nas suas atividades no dia a dia, que às vezes nem sabem o que está acontecendo, mas isso é uma, né, é uma obrigação, né, do gestor público. E quando chega alguma pergunta, você vai lá e responde de cabeça. Fala, a gente não tem esse quesito, a gente não tem isso, né? Por exemplo, eu atuei em vários municípios no Brasil com um plano diretor de TI. Então, muitos municípios tinham, e aí você ia lá no IGM e você via que ele respondia que não tinha. Né? Mas por quê? Porque o funcionário ou foi deslocado para uma outra função, ou era um funcionário que não estava mais naquele cargo, ou aposentou, ou enfim. E aí entra uma próxima gestão. E aí também fica um pouco perdido nessa questão, né? E aí, para a gente também continuar, entender e poder ajudar o pessoal nisso, é saber assim, na visão de vocês, na experiência de vocês, acabei de falar uma dificuldade, né, que é essa gestão dos quesitos aí que tem que responder, mas qual que é a principal, na visão de vocês, dos gestores municipais em relação ao IGM? Que é a hora que está conversando, a hora que você vê que está dentro do município, né? Se vocês puderem falar algum exemplo, evidentemente não precisa citar nomes, nada, mas na visão de vocês, né, essa principal dificuldade dos gestores em relação a preencher ali o questionário do IGM. Eu acho que assim, tem muita gente no serviço público, apesar de existir o estigma, né? O funcionário público trabalha pouco, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, principalmente as pessoas que eu trabalho, né, nos meus clientes, tem pessoal que arregaça a manga ali, que trabalha pra caramba, né? E aí você vê, assim, tem algumas situações onde, aí como vai tanto para a área pública quanto para a privada, né? Tem pessoas que já não têm um ponto de atenção, por exemplo, né? Respondem de qualquer jeito. Um exemplo mesmo que eu tive agora no último questionário, né, que o município tem um plano de meio ambiente e a pessoa que respondeu o questionário falou que não. Olha só. Então perdeu uma pontuação grande, né? Porque assim, ele tem e com material na mão. Tem, né? uma nota com um plano, material na mão. Você tem um plano, né? Aprovado em lei municipal, tudo. E ela respondeu que não, né? Então aí, quando se atentou que... E assim, tem situações, porque o Tribunal de Contas ele permite o seguinte, se ele avaliou e falou assim, peraí, eu entendo que você não atendeu esse item aqui, tá? Eu vou lá rever e ele pode mudar a nota, né? Agora o contrário não é verdadeiro, né? O município não pode rever, então se houve uma resposta errada, não pode ser corrigido. Então, assim, de repente há um ponto negativo, por quê? Peraí, se a resposta está errada, ela não está coisa com a realidade, por que não rever? Né? Então, respondeu errado, mas peraí. Esse aqui não é um vestibular, né, que você tem um tempo de resposta, né? Tudo bem, tem uma data limite, mas de repente se está revisando para os pontos que não são comprovados, aquilo que é comprovado que atende e que foi respondido que não, poderia ser revisto também. E aí você falou, e qual que é o período de apuração do IGM e como ele é apurado? Deixa eu só complementar a fala do Milton na anterior, Luiz, porque assim... o que a gente tem visto às vezes em alguns lugares é assim, né? Achar que responder por responder vai melhorar a nota, entendeu? Seja eu tenho ou eu não tenho. Exatamente. Então então é o comprometimento tanto do secretário quanto dos secretários e do prefeito com relação à resposta que está sendo dada, se realmente eu estou agindo em prol daquilo. Não tipo assim, eu vou colocar aqui, isso vai acontecer sozinho, vai... Não, é o contrário. As suas ações automaticamente vai aumentar a sua nota. E não é por tamanho de município, não. Seja qualquer tamanho é dessa forma.
De novo, eu vi casos que o vice-prefeito estava fazendo a resposta, eu falei, mas por que o senhor está respondendo? Porque eu enviei o relatório e não responderam. O exemplo desde do Wilton. Ou pega um que não é da área e responde, né? Então, esse para mim é o grande fator. O que realmente eu estou respondendo se espelha a minha realidade. Você tem que enfrentar o problema. Se você tem um problema, você enfrenta, porque o problema é a divulgação. Porque como eu peguei, como eu estou entregando. Porque às vezes ele não divulga e às vezes está pior ainda do que ele pegou. Né? Então, quer dizer, mas mostra o teu trabalho, mostra como o seu secretário está atuando, mostra a realidade do município. Porque a responsabilidade acaba sendo, né, do seu time todo. O time todo, mas o que está em jogo é o CPF do prefeito que está em jogo. Né? É a reeleição dele, é a carreira política dele que está em jogo. Né? Então, dê transparência, realmente traga a realidade e divulgue. Eu acho que esse é o fator principal. Perfeito. É uma orquestra, né? Se alguém desafinou ali, vai sair. O show fica ruim. É bem isso, né? O famoso também balançar os pratinhos também, né? Não é? Então, o maestro lá, ele vai fazer o papel, mas tem um cara que toca o menor instrumento lá, mas tem que estar afinado. Se não tocar naquele momento, com aquela afinação, não vai rolar, né? Não vai rolar. Legal. E qual que é o período de apuração do IGM que você tinha comentado, né? Hoje ele é anual, né? Então você tem um período de preenchimento que vai esse ano foi de dezembro, né? Vai até o dia 15 ou dia 17 de dezembro? Isso, até 31 de março, né? De março. 31 de março agora, isso, né? Até voltando um pouquinho à questão de avaliações, né? A gente acabou perdendo-se um pouco, né? Lógico, a gente tem outras situações que você pode avaliar a pontuação, né? Mas o tribunal ele demorou um pouquinho, né? Para divulgar o resultado do IGM 2022, né? Então a gente só teve o resultado oficial dia 5 de janeiro de 23. Janeiro de 24. 24, então, exatamente. Quase um ano depois, né, do questionário respondido. Isso pode ser uma dificuldade ali para o gestor, né? Sim, porque porque você percorre um período de... perguntar para o secretário, como você está? Aí daqui um ano ele responde. De março até agora são 9, 10 meses sem a resposta efetiva, né? Que poderia até dar tempo. Tinha muitas ações que poderiam ter sido feitas para melhorar a nota de 2023. A nota de 2023, tudo bem, você está em período de resposta ainda, mas ações efetivas para melhorar resultados, você não vai conseguir fazer mais, porque ou se você já fechou a tua execução orçamentária, o seu exercício já acabou. Né? Você não consegue fazer mais nada. Mas eu tive uma conversa com uma auditora junto ao município e ela mencionou que eles realmente isso é manual. Então você pega isso. A análise, ela é manual, né? Elas não têm um software, pelo menos foi a que ela mencionou um tempo atrás, que não tinha um software que controlasse isso e me desse um mapa rapidamente. Então acho que com certeza são 800 perguntas hoje, se eu não me engano. Você imagina, 653, é isso? 644 municípios, 645 municípios dentro do estado. Você imagina o trabalho que isso dá. Tudo bem, você tem várias pontos que os tribunais atuam, etc. Mas é muito trabalho, né? E só respondendo na minha cola aqui, que foi de 15/11/2023 a 1º de abril de 2024, que é o prazo da resposta aí para esse ano. Né? Legal. Obrigado pela informação. E assim, para quem não entregar, qual que é a penalidade que o município tem, o prefeito, o que acontece? As penalidades, né, elas são previstas aí no regimento interno do Tribunal de Contas, né, Lei Complementar 709, se não me engano. E, assim, hoje não tem uma... Assim, a penalidade, primeiro, você vai ficar sem nota. Né? O município sem nota. E vai para o portal sem nota, né? Vai todas as funções. Portal do tribunal. Então, e aí você tem a situação também de que você vai sofrer, assim, você vai no seu relatório, você vai ter que justificar isso. Provavelmente o prefeito, né, o gestor público aí, ele vai sofrer alguma sanção. Assim. Hoje não está previsto especificamente, né, qual seria a sanção. Perfeito. Mas eu já vi parecer conclusivo do Tribunal de Contas mencionando na apuração final o IGM
como um dos indicadores para a reprovação das contas. Por mais que ele não tenha uma penalidade, Perfeito. mas ele serviu de Não, base, conta, ele né? serviu de base para a rejeição das contas. Base, não quer dizer que aquilo é a base minha. Hoje você tem vários isso na não aplicação do ensino, da saúde, déficit, sim, uma série de situações. Mas eu vi no relato, acredito que o pessoal da consultoria tenha visto isso também, que eles apontam que a não efetividade do IGM foi um base também para a reprovação das contas. Então a tendência, talvez, ele passe a ser um índice de reprovação das contas. Isso é um pensamento. Perfeito. Porque é um ato de improbidade administrativa você deixar de prestar contas, né? As prestações de contas, a legislação está aí para ser cumprida, né? Então você tem, a partir do momento que o gestor público ele assume o cargo público, ele sabe que ele tem regras a serem cumpridas, né? Perfeito. Então acho que não vai ser ele que vai responder, mas ele tem, a equipe dele de governo tem que estar atenta a isso, né? Alguém no governo tem que olhar e falar, peraí, isso aqui precisa ser respondido. O Roberto deu o exemplo aqui do vice-prefeito estar respondendo. Alguém tem que responder, né? Alguém tem que ir lá e colocar uma resposta, né? Então tem que ser feito, né? Legal. Pessoal, a gente tem dentro do IGM, que é um assunto complexo e muito dinâmico, inclusive, né? Aqui a gente conseguiu entender várias dores dentro do IGM, né? Para que o gestor público, os secretários, funcionários de prefeitura possam desenvolver, né, e responder o questionário tribunal. Dentro desse contexto todo, a gente está dentro da Insight Público, né, que é essa iniciativa dentro do núcleo de inovação do grupo assessor. Dentro do Insight Público, a gente está já há alguns meses mapeando essa dor, analisando possíveis soluções, né, e estamos com vários materiais que possam para ajudar vocês a melhorar o seu entendimento em relação ao IGM. Então nós temos o site insightpublico.com.br. Dentro do nosso site nós disponibilizamos já a ferramenta que é uma inteligência artificial, que lá tem toda a base de dados desde 2014 do IGM, né, da Aldesp. Todos os formulários respondidos, todo o manual da Aldesp está disponível dentro dessa ferramenta e disponibilizamos ela através de um chatbot para você. Então você entra no site da insightpublico.com.br, você faz ali um breve cadastro e aí você é direcionado para o nosso chatbot e pode fazer qualquer pergunta relacionada ao IGM, que o nosso chatbot ele vai te ajudar a entender um pouco melhor e você pode até pedir dicas para ele, tá? Como você pode melhorar o seu IGM, como você pode fazer ações para melhorar o seu eixo da educação, por exemplo, ok? Então fique à vontade para usar a nossa inteligência artificial. E também dentro do Insight Público, nós temos a seção de blog. Então ali dentro do blog tem dezenas de artigos falando especificamente de cada eixo também, para orientar todos vocês a terem aí uma jornada mais leve em relação ao IGM, né? Buscar seu entendimento, poder entender a necessidade daquele quesito dentro da Aldesp e poder responder o seu formulário, né? Então conte conosco com insightpublico.com.br para a gente poder ajudar vocês nessa jornada. Pessoal, encaminhando para o fim, então agradecer o Roberto e o Oilton e também pedir as considerações finais deles em relação ao IGM e também como que o pessoal pode entrar em contato com vocês, o site do grupo, fiquem à vontade. Eu só queria deixar o registro que, além de ser uma grande oportunidade para a gente estar falando um pouco sobre o IGM, isso aqui é um tema para 2-3 dias de conversa, né? Dizer que o grupo assessor sempre esteve preocupado com relação a uma gestão pública eficaz e sustentável, né? O que o Luiz acabou de mencionar, isso foi um planejamento estratégico feito pelo grupo. A gente sempre olha quais são as dores dentro que existe da área pública para a gente poder atuar. Então essa dor a gente mapeou ano passado e começamos a executá-la a partir desse ano para poder fazer a entrega que o IGM a gente viu como uma delas dentro do que existe de problemas junto às áreas municipais.
Essa preocupação, ela estende às outras áreas, não é o tema aqui da nossa conversa, mas só queria deixar claro o seguinte: o grupo sempre está preocupado com esses eixos. A gente vai avançar muito com relação ao EGM, inclusive com a inteligência artificial, que é uma ferramenta que está aí disponível. É claro que você tem que saber aplicá-la para você poder ter melhor utilização dela. Então nós temos vários profissionais que estão alimentando essa inteligência artificial, como o Hilton, o próprio Flávio Barão, a Cristiane, o Luiz, com a equipe dele que está mapeando tudo isso, que vai trazer uma ferramenta que vai ajudar vocês nessa qualificação realmente do gestor público perante a gestão municipal. Então eu queria aqui, Luiz, deixar o meu obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. O nosso site é grupoassessor.com e lá vocês têm todos os caminhos para poder chegar e conversar com a gente da melhor forma possível. Agradeço. Legal, obrigado, Roberto. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando aqui sobre um tema tão importante, né, em voga, né. Estamos aí há alguns dias da conclusão das respostas dos questionários e assim, é sempre bom a gente poder falar e poder esclarecer dentro daquilo que a gente conhece, né, sobre esse tema, né, assim como na gestão pública de forma geral. Então eu agradeço a oportunidade de estar participando nossa conversa aqui, desse bate-papo, né. A dicção não é das melhores, a oratória não é perfeito, mas o que a gente puder colaborar, né, e dentro do que o Roberto falou, né, o grupo assessor está aí de portas abertas para atender, né, essas dores, né, dos gestores públicos com relação à prestação de contas e a melhoria da gestão pública de forma geral. Né? Perfeito, pessoal. Meu muito obrigado novamente. Pedir para todo mundo que está ouvindo, né, e assistindo a gente, se inscrever no canal aqui do Grupo Assessor, curtir esse vídeo e, mais uma vez, compartilhar aí entre os amigos. Obrigado e até a próxima.